programa Orientando Direito de hoje, estamos com o professor Roberto Ribeiro Lopes, assessor jurídico do PROCON Municipal, discorrendo acerca das principais questões dos direitos do consumidor. E agora vamos a uma pergunta de uma telespectadora. Quando recebo um produto sem ter solicitado, o que devo fazer? Bem, essa é uma prática muito comum de vários fornecedores. Sem que o consumidor necessariamente tenha solicitado, chega na casa dele um cartão de crédito, uma revista, por exemplo. O que deve fazer? Nada. O Código de Defesa do Consumidor entende que isso são brindes. Se eles mandaram, se o fornecedor mandou para sua casa isso, você deve utilizá-lo aquilo como um brinde. Muitas vezes esses brindes, eles vêm acompanhados de uma fatura. Também orienta o consumidor que nem perca o seu tempo procurando o fornecedor para falar que não pediu, para cancelar aquela fatura, vez que são práticas abusivas que ferem os direitos dos consumidores. Está previsto lá no artigo 6º e também no 39. O simples recebimento desses produtos poderia caracterizar e gerar o dano moral? Não necessariamente. O simples fato de você receber o produto não geraria um abalo tal para provocar o dano moral. Poderia ser uma sensação de desgosto, apenas um leve aborrecimento, ou mero aborrecimento, como o judiciário trata isso. Agora, se ao receber esse produto, ele veio com uma cobrança e, evidentemente, o consumidor não está obrigado a pagar essa fatura e o fornecedor, não tendo recebida a quitação dessa fatura, inscreve o nome desse consumidor em órgãos restritivos de crédito, aí sim, já temos um dano moral puro que pode também se traduzir em um dano material, dependendo se ele, por conta da inscrição indevida, deixou de realizar algumas compras, algum outro tipo de negociação. Então é possível sim que tenhamos um desdobramento por meio dessa prática abusiva, em um dano moral e também um dano material. E em relação à responsabilidade civil nas relações de consumo? O CDC revolucionou o que diz respeito à responsabilidade civil. Vês que a lei vigente, o Código Civil, na época em que o CDC entrou em vigor, era o de 1916, e que ele previa tão somente a responsabilidade subjetiva nos artigos 157 seguintes, 159. O CDC, ele trouxe já em 90 a possibilidade de responsabilização do fornecedor independentemente deste fornecedor ter agido com culpa, ou seja, de maneira objetiva. O que somente foi incluído na lei civil em 2002 com o artigo 927. Então nós temos aí que 12 anos antes da lei civil já prevê uma responsabilidade objetiva baseada na teoria do risco do negócio. O CDC já previa isso e, com certeza, foi um divisor de águas para poder fazer valer os direitos do consumidor. Quais são os maiores problemas dos consumidores de Montes Claros? Bem, até o presente momento, diante das reclamações que chegaram ao PROCON, somente nesse ano de 2013, que são por volta de 3.000 reclamações, nós temos que as lojas de departamentos são as que mais têm ferido os direitos do consumidor, seguidos pelos problemas com as empresas de telefonia e, posteriormente, com os serviços das instituições financeiras, os bancos. Geralmente, nessas relações de consumo com grandes empresas, há uma enorme dificuldade do consumidor no que tange a fazer a prova material em relação ao dano que ele sofreu. O que pode ser feito nesse caso? Bem, essa foi uma situação que o legislador, sensível às desigualdades existentes entre fornecedores e consumidores, ou seja, a relação de hipossuficiência que ali existia, de desequilíbrio de forças, ele entendeu que muitas vezes esse consumidor não vai ter condições de fazer uma prova cabal e necessária dos danos e dos transtornos que ele teve com essa relação, dentro dessa relação de consumo. Para resolver esse problema, está lá previsto no artigo 6º, inciso 8º do CDC, a inversão do ônus da prova, que ela vem dizer o seguinte, que basta o consumidor alegar estes fatos e que quem vai ter que provar que o consumidor não tem o direito ou não teve a lesão que ele está falando
é o fornecedor. No âmbito municipal, aqui em Montes Claros, quais são os órgãos que o consumidor pode se utilizar para efetivar seus direitos? Pois bem, como eu disse no início dessa nossa conversa, vários são os órgãos que estão interligados para a defesa do consumidor, que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ligado à Senacom. Em Montes Claros, o consumidor, diante de uma situação que lhe causou problemas dentro de uma relação de consumo, ele pode procurar o PROCON, a Defensoria Pública, a Promotoria e as delegacias. E também pode procurar a Polícia Militar para poder fazer um boletim de ocorrência. Como tem sido o desempenho do PROCON de Montes Claros em relação às demandas dos consumidores? Esse é um ponto que muito nos causa orgulho, vez que nós temos o melhor índice do estado de Minas Gerais no que diz respeito à resolutividade de problemas, beirando 93%, 94%. Quando o nosso coordenador assumiu, o Dr. Leandro Aguiar, ele terminantemente decidiu que o PROCON não seria um órgão somente para aplicação de multas, mas para dar solução aos problemas dos consumidores. E, diante disso, começou a ter posturas de conversar mais com o fornecedor, trazer o fornecedor mais para dentro do PROCON, sentar na mesma mesa e, assim, dar solução aos problemas da nossa população. Como o consumidor pode entrar em contato com o PROCON? Bem, atualmente o PROCON está atendendo na Rua Doutor Veloso, 876, esquina com a Rua Tiradentes, onde o consumidor pode se dirigir até lá ou fazer contato com a gente por meio do telefone 3229-1578 e 1579. E nessa oportunidade, professor José Adelso, gostaria de deixar um exemplar do Código de Defesa do Consumidor para o senhor e um outro também para todo o pessoal do Canal 20, caso tenha alguma dúvida que nós não conseguimos sanar nessa oportunidade. Obrigado. Agradecemos a ilustre presença do professor Roberto Ribeiro Lopes, assessor do PROCON Municipal, que muito nos honrou, esclarecendo temas acerca dos direitos do consumidor. O programa Orientando Direito fica por aqui e lembramos que temos o nosso canal aberto através do orientandodireito@hotmail.com, onde você pode enviar sua sugestão de tema ou pergunta acerca do programa apresentado. Até a próxima!